queridos amigos da TV A Caminho da Luz e o programa também A Caminho da Luz pela Rádio Clube de Itapira. Mais uma vez, estamos estudando uma obra e dando continuidade no livro Nosso Lar. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante que é notícias de Veneranda, aquela ministra que tem um conhecimento tão grande, um espírito tão bom que vive na cidade de Nosso Lar. Antes, nós gostaríamos de agradecer o Maguila da Técnica na Rádio Clube e também nosso querido Gabriel, que está aqui conosco pela TV A Caminho da Luz. Estamos hoje, nesse programa, com aquele que está sempre conosco, nosso querido André Luiz. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Um abraço aos nossos telespectadores, aos nossos rádio ouvintes, que nós possamos, no programa de hoje, ter um programa abençoado e que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ler um pedaço desse livro, da mensagem do livro, para que a gente possa ir comentando a beleza dos ensinamentos que André Luiz descreve para todos nós dessa cidade, que na verdade já é uma cidade que vive no mundo de regeneração. Vamos atentamente acompanhar o relato do espírito de André Luiz. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. André, acredito que aqui nós temos para não deixarmos de comentar coisas interessantes, ela faz um comentário muito interessante sobre aquelas árvores frutíferas. Mostrando para todos nós que a vida no mundo espiritual continua naturalmente. E é interessante que a real existência das coisas não é na dimensão em que atualmente e momentaneamente nós estamos coabitando. A nossa verdadeira morada é numa dessas dimensões espirituais, como, por exemplo, um umbral fino, em que André Luiz momentaneamente está morando e narrando como é que é uma cidade, como, por exemplo, a cidade de Nosso Lar. Então, as frutas, as flores, nós que estamos na época da primavera, se nós aqui já temos uma beleza nas flores, os seus frutos, nós ficamos imaginando numa região superior, como é o caso, por exemplo, do umbral fino e das dimensões acima do umbral fino, nós ficamos imaginando a beleza das flores, dos frutos, a beleza da vegetação, a beleza dos animais, a beleza da natureza de um modo geral, porque quanto mais evoluído, quanto a região mais purificada, menos materializada e mais espiritualizada. Um outro ponto que nos chama a atenção é que ele faz uma referência ao passar por aqueles pés de fruta, aquele pomar, ela lhe orienta, dizendo que uma boa parte daquelas frutas iriam para fazer sucos alimentícios. Ou seja, vejamos bem a cadeia de trabalho que existe em Nosso Lar. Então tem os pomares, com certeza tem as pessoas que cuidam dos pomares, depois tem as pessoas que apanham as frutas, depois tem aquela firma que faz o trabalho do suco. Vejamos o trabalho artesanal maravilhoso que se desenvolve nessa cadeia produtiva que Nosso Lar demonstra ser semelhante a nós aqui na crosta. Só que
um trabalho voltado com mais amor, com mais alegria, um trabalho voltado dentro do dinamismo natural que nos pede uma cidade já nos moldes de regeneração. Vamos ver um pouquinho mais? Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideias de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos, assim, no firmamento o teto acolhedor, com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem, no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões, nos parques de educação do esclarecimento. Instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematográfico terrestre, com a qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas, simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Nesta parte que o nosso querido Sérgio leu, sobra várias margens aos comentários. Primeiro, todo espírito evoluído valoriza a natureza. Por exemplo, quando nós vamos estudar os povos que viviam nas Gálias, em especial os druidas, nós vamos ver que as salas de aula deles eram no meio da natureza, ao ar livre. Quando nós vamos estudar o povo essênio, a sala deles de aula era na natureza. Quando nós vamos estudar o Novo Testamento, que compõe a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jesus estava no meio da natureza ensinando os seus ensinamentos, seja no lago de Genezaré, seja na pequena cidade de Cafarnaum, seja à beira-mar, seja na mata. Nós vamos ver Chico Xavier, um caso recente, contemporâneo de todos nós, que o maior centro espírita que o mundo já teve se dava num bairro muito pobre, na cidade de Uberaba,
em que todos os sábados, às 14 horas, embaixo de um pé de abacate, ele reunia milhares de amigos e milhares de necessitados e lá dava caridade material através de um pão, através de um leite, através de dinheiro, através de roupa, e também dava o alimento espiritual, através do entendimento dos ensinamentos de Jesus. Então, todos os espíritos superiores, eles tinham e têm, pela natureza, uma grande gratidão. E nós estamos vendo Veneranda. Veneranda, para nós sabermos quem ela é, nós veremos um pouco mais adiante, de todos aqueles moradores da colônia, que naquela época, André Luiz diz que era aproximadamente 1 milhão de habitantes, desses 1 milhão de habitantes, apenas 2 espíritos tiveram pessoalmente com nosso Senhor Jesus Cristo. De 1 milhão, apenas 2 tiveram na presença de Jesus. O primeiro é o governador daquela cidade, em que aqui ele não menciona o nome dessa entidade espiritual. E a segunda personalidade não é nenhum ministro, por exemplo, do União Divino, que é o departamento, que é o ministério mais adiantado da cidade. Por incrível que pareça, a segunda pessoa que esteve em contato com Jesus foi Veneranda, que está num dos ministérios mais atrasados por amor a causa. Então nós vemos o lindo trabalho que ela desenvolveu junto da natureza, recebendo vários elogios. É interessante que ela fez o salão principal em forma de uma estrela, com 5 pontas. Cada ponta abrigava um grupo de estudo. Era um tipo de uma classe de aula, um tipo de um lugar próprio para o estudo. E havia no centro um equipamento que André Luiz, logicamente, tinha dificuldade de se expressar naquele momento. Porque quando nós lemos hoje, logicamente você vai buscar na figura do data show. Aquele aparelho que você faz uma projeção, seja numa tela, seja numa parede, uma imagem, seja pelo computador, ou seja por um pendrive no próprio aparelho do data show. Enfim, são aparelhos modernos que trazem uma reprodução perfeita daquilo que você quer mostrar. Eu gostaria de chamar a atenção que ela refere-se a uma data muito interessante. Chico Xavier recebeu esse livro e o publicou em 1944. Ela conta aqui que foi há 40 anos antes que houve a projeção desse trabalho, ou seja, no início do século XX, em torno de 1900, 1901, 1902, deve ter sido por esta época. Veja, a modernização em nosso lar já havia. Equipamentos que hoje nós estamos tendo acesso de alguns anos para cá, já há mais de 100 anos, são equipamentos usados no mundo espiritual para usar nas salas de aulas, nas palestras. Então vejamos que quando nós referimos que a tecnologia ela vem de lá para cá, não é os nossos cientistas que descobrem essas coisas, são os cientistas do mundo espiritual que repassam para os cientistas que se encontram encarnados, para que através da ideia possa ir progredindo a busca de aparelhos, de equipamentos que vão nos auxiliando na tecnologia para termos a busca de uma evolução mais rápida. Então esses dados são dados interessantes, que às vezes nós, ao lermos uma obra, não prestamos muito a atenção. Mas se nós formos aqui remontar essa classe nos moldes pelas quais esse salão de palestra foi montado, com certeza nós ficaríamos maravilhados de tal era a sua beleza. E isso chamou a atenção de nosso lar de tal maneira, porque, logicamente, Veneranda deveria ser uma grande arquiteta. E eu vou mais, André. Eu acredito até que são espírito ligado
aos exilados de Capela, que deixaram para nós grandes construções como as nossas pirâmides no Egito e tantas outras obras fantásticas que nós temos no mundo, que são obras que realmente transcendem a nossa intelectualidade. Por isso, eu não tenho dúvida de que Veneranda é um desses espíritos que viveu na região das Cocheiras, especialmente em Capela, pela beleza da arquitetura que ela não só concluiu nesse espaço, mas que depois nós vamos ver um pouco adiante, que ela é convidada para auxiliar todos os ministérios com a beleza da sua engenharia, com a beleza da dinâmica da sua construção. E antes do nosso querido Sérgio continuar a ler, eu tive a oportunidade, através do nosso querido Sérgio, que é o meu pai, de conhecer, eu era pequeno, de conhecer tia Egorina Cunha. E a tia Egorina Cunha, um dos mapas que ela trouxe de nosso lar, é exatamente os salões verdes, em que é formado por 5 hastes. Então, se você ficou curioso, tanto no livro Imagens do Além, quanto no livro Cidades no Além, em parceria de Egorina Cunha, que desencarnou há pouco tempo, juntamente com o nosso querido Chico, ali tem várias plantas a respeito do que nós estamos falando no programa de hoje. É interessante, né? Voltando para a nossa querida tia Egorina Cunha, nos chama a atenção que um dia, uma das últimas vezes que você esteve lá, um pouco antes do desencarne da tia Egorina, você pedia a ela para contar um pouco mais de nosso lar. E me chama a atenção, estou aqui me lembrando nesse momento, que ela mandou Maria buscar o livro, que é uma companheira que mora há muitos anos com ela, que ajudava a tia Egorina, a Nezinha, a irmã dela. E Maria trouxe esse livro e ela abriu exatamente onde estava a governadoria e ela dizia para o André assim: Andrezinho, meu filho, preste atenção. E ela põe o dedo assim, descendo ali o mapa, ela falava assim: aqui é o prédio da governadoria, um pouco mais abaixo aqui tem uma rua, aonde mora papai e mamãe, aqui eles têm uma casa. E aquilo nos chamava a atenção de ver a tia Egorina contar com tanta emoção a planta de nosso lar, mostrando para todos nós a beleza, o requinte daqueles lugares. Até que um dia ela comentou sobre isso, sobre exatamente esse salão verde, a sua beleza, os pássaros que cantavam. A tia Egorina chegou a contar de que era tão belo os pássaros que cantavam, que às vezes eles faziam a harmonia do som. Eles que faziam a beleza da harmonia da música, da natureza. E a tia ia contando com uma naturalidade tão grande e nós ficávamos muitas vezes até emocionados, porque a tia retratava com tanta beleza a cidade de nosso lar e nós ficávamos ali emocionados só de ouvir a nossa querida tia Egorina Cunha contar as belezas de nosso lar. Vamos ler um pouquinho mais, André? Valendo-me da pausa natural, interpelei: e o mobiliário dos salões? Tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou: há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva, olente e macia. Isto imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões, junto ao Tiberíades,
E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Olha que interessante. A conservação exige cuidados permanentes. As plantas, as árvores, do outro lado, a necessidade da poda, igual nós temos aqui. A ministra veneranda, ela procurou nos ensinamentos de Jesus e nas passagens de Jesus junto ao Tiberíades e toda aquela região, e mostrou para todos nós em quadros. Então nós ficamos imaginando a beleza dos quadros, a beleza das imagens, a beleza da visualização e o quanto que aquilo não é reconfortante aos espíritos. Vejamos, se ela buscou nos ensinamentos de Jesus, na natureza que serviu o Mestre Divino, as experiências daquela época, logicamente ela trouxe isso no seu quadro mental. Se naquela época já era cristã e já tinha todo esse desenvolvimento, eu ainda continuo reafirmando que eu não tenho dúvida que veneranda é um espírito de altíssima envergadura e é um espírito que veio de Capela, sem sombra de dúvida, com toda essa bagagem intelectual, espiritual, emocional, que veio trazer à baila para todos nós a beleza da representatividade do Cristo em nossos meios. Vamos ler um pouquinho mais, André? A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas, identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanques de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie. De 30 a 30 dias, a ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente, aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com o umbral, recebendo nossos votos e visitas, e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executado por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Vejamos,
talvez temos dificuldade de fazer uma referência de tal a beleza natural pela qual descreve André Luiz para todos nós, naquele salão que abriga 30 mil pessoas diante de um salão natural. Filetes de água diante das paredes que se faz as plantações. De 30 em 30 dias, as flores se reproduzem com cores diferentes, dando uma conotação especial ao mês de dezembro, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela aqui diz um fato interessante: a terra, ou seja, a crosta, se modifica, onde nós estamos aqui encarnados. O nosso pensamento se eleva, dando uma substância para que nosso lar se resplandeça, porque o mundo espiritual também precisa de nossos pensamentos positivos. E eles se cercam de mais harmonia, de mais paz, aonde eles conseguem ter um trabalho mais harmonioso, ajudando até mesmo os irmãos que se encontram no umbral, irmãos que passam pelas dificuldades. Veja, André, a beleza que deve ser esse lugar. Convido a todos vocês para que, ao ter o livro às mãos, lê este capítulo com calma, comece a imaginar, a transcrever no seu pensamento como deva ser esse lugar. Pegue o livro da nossa tia Igorina, veja os mapas, para que nós possamos ver que cidade bela que é nosso lar. E se você tiver vontade de residir numa cidade como esta, ou nas milhares de cidades como nosso lar, não sejamos ingênuos achando que somente nosso lar é uma cidade dessa natureza. Existem milhares de cidades como nosso lar, com a mesma beleza, com a mesma formosura. Antes de nosso lar, descreve André Luiz que havia uma outra cidade, que também é trazida pelo médium de São Paulo, Abel Grasser, um livro contando essa cidade, que se chama Alvorada Nova, aonde André Luiz conta que muitas coisas que foram introduzidas em nosso lar foram copiadas da cidade Alvorada Nova. Gostaria também de convidar você para ler o livro de Abel Grasser, Alvorada Nova. Você vai ver essa outra cidade como é. Então tudo isso nos faz refletir: como é que nós vamos ser moradores dessa cidade? Como é que nós vamos morar nessas inúmeras cidades? Será que é por merecimento? Ou será que é pelas condições financeiras? Será que é por questão de raça? Por questão de cor? Por questão de inteligência? Por questão de moralidade? Qual é o critério pela qual Deus seleciona criaturas para viver nessas cidades? Há uma coisa que nós sabemos: o critério é simples. O critério se faz nas palavras de Jesus: abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que um homem novo possa se reproduzir. Quem é a figura desse homem velho? É o meu orgulho, o meu egoísmo, minha vaidade, os meus vícios. Quem é o homem novo? É a busca de novo conhecimento, é viver na plenitude do amor, é respeitar o próximo, é cultuar o crescimento espiritual e intelectual. Porque aí no mundo espiritual nós vamos dar continuidade àquilo que nós estamos iniciando hoje no campo do bem. Por isso, caros irmãos, amigos que estão nos ouvindo,
nos assistindo, é momento de nós começarmos a trabalhar a busca de conquista numa cidade como esta. E é interessante que esses jardins, nós vamos observar que quando nós temos a oportunidade de ver as imagens, por exemplo, dos castelos na Europa, em que vários deles têm grandes jardins, como por exemplo o caso do Palácio de Versalhes, que tem inúmeros jardins, a partir dali nós começamos a ter uma ideia do que possa vir a ser o que André Luiz está nos narrando para nós, essa beleza, essa harmonia, esta contemplação. Aqui no Brasil, nós não vemos jardins com esta magnitude, com esta beleza. Somos um país muito jovem, somos um país muito novo, e talvez falte um pouco aos nossos governantes um pouco de estímulo para cuidarem melhor destas matas abençoadas que nós aqui no Brasil temos. Então a natureza é a oportunidade de contemplarmos. E outro fato interessante que nos narra aqui é quando ele fala do governador. Mesmo o governador sendo o homem mais ocupado da cidade de Nosso Lar, todos os domingos que ele pode, ele está junto da população. Ele vai, ajuda no que pode, prestigia, participa das palestras, participa das conversações, participa dos movimentos de artes. Nós vemos que é uma pessoa que, apesar de toda a ocupação e de todo o poder que ele tem nas mãos, ele faz questão de estar junto com o povo. Aí nos mostra também essa participação aonde a arte é executada pelos jovens e também pelas crianças que estão nos educandários. Aqui demonstra que os jovens, eles não podem se comunicar, e as crianças no trabalho mediúnico. Por quê? As crianças não podem se apresentar no trabalho mediúnico porque eles são atendidos. Se aqui na Terra, com todas as nossas imperfeições, nós temos os educandários, as creches, será que nós imaginaríamos que Deus iria relegar esses espíritos no mundo espiritual? Tem pessoas que dizem, mas volta a ser espírito. É verdade, mas volta a ser espírito já nessa nova cronologia que lhe foi criada dentro do corpo. Se ele desencarnou com 2 anos, ele vai crescer no mundo espiritual. Se ele desencarnar por algum motivo nessa idade, ele já não torna-se aquele homem que ele era. O seu perispírito já foi modificado. Ele já foi preparado para aquela nova reencarnação, seja para viver aqui na crosta, seja para viver no mundo espiritual. No livro Entre a Terra e o Céu, do nosso querido André Luiz, nós vamos ver isso, como funciona o atendimento no mundo espiritual. Vamos ver um pouquinho mais? Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda continuou Narcisa, animadamente. É também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia. É a figura mais antiga do governo e do ministério. Em geral, permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Impressionado com as informações, adiantei: como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto.
em numerosos processos. A governadoria se socorre dos seus pareceres, com exceção do governador. A ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço. A primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios e a multidão, na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colônia. Apesar dos protestos do governador, desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar. Mais tarde, o acontecimento jamais comentando a honrosa conquista. Olha que interessante, olha que espírito humilde, olha que espírito extraordinário. Fazia 200 anos que ela estava trabalhando naquela colônia. Era a moradora mais antiga que ainda estava lá ajudando. Vejamos bem, nosso lar foi fundado por extintos portugueses que desencarnaram no Brasil. Nós aqui no Brasil, fomos descobertos por eles. E da mesma maneira que era virgem as nossas terras, apenas coabitada por índios, as dimensões espirituais sob o Brasil também eram virgens. E coube a esses extintos portugueses, em que com certeza veneranda, que na verdade é um nome pseudônimo, e que no meio espírita se fala tanto que pode ser atribuído à Rainha Santa Isabel de Aragão. Vejamos bem, apesar de Isabel de Aragão ter desencarnado em Portugal mesmo, notemos que ela pode sim ter migrado às terras de Santa Cruz. E é interessante que nós veremos um pouco mais adiante que veneranda, ela não coabita apenas em nosso lar, ela presta serviço em nosso lar, mas o seu trabalho é na onde necessita. O seu trabalho é na onde a necessita. 1 milhão de horas trabalhada, sem reclamar, sem protestar, trabalhando com amor. Sabemos que em nosso lar são 6 ministérios. Cada ministério com 12 participantes. E os 11 participantes desse ministério que era a tua, nos momentos mais difíceis é veneranda que dá a palavra final. Mas não é só isso que nos encanta. De 1 milhão de habitantes de nosso lar, foi a única que teve a oportunidade, junto com o governador, de ir para esferas mais altas, ou seja, isso significa que não foi aqui, para ter um contato, uma audiência, seja o nome que nós quisermos dar, com nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos a grandeza desse Espírito. Vejamos a grandeza dessa mulher. Nós vamos terminar a leitura
para encerrarmos o nosso tempo, para podermos ainda dialogar um pouquinho mais. Extraordinária mulher, disse eu, por que não se encaminharia a esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou, intimamente, ela vive em zona muito superior à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoraram na terra à espera com paciência. Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Veneranda, um espírito de luz que nos inspira a prática do bem, a corrigenda dos equívocos, a transformação do homem velho pelo homem bom. Vejamos nela o estímulo à caminhada no bem. Quando ela ganhou, André, a comenda, o discurso dela foi chorar em silêncio. Não permitiu que ninguém fizesse nenhuma festa. Cancelou todas as festas e homenagens, dizendo que não havia necessidade. Isso é a grandeza dos espíritos superiores. É a grandeza dos espíritos que vivem no Cristo. Há uma coisa interessante que nos chama a atenção. É a diferença dos espíritos que estão na crosta, que governam, e dos espíritos que estão, por exemplo, em nosso lar. Lá eles constroem todas as construções em prol dos mais necessitados e de todos aqueles que ali estão, para visar o bem-estar de todos. Aqui nós vemos as construções cada vez mais grandiosas, para desvios de verba, para interesses pessoais. Aí é uma pequena reflexão, André, para nós fazermos como está o nosso processo evolutivo aqui na crosta. O nosso tempo é curto, já estamos encerrando o nosso primeiro bloco, mas eu gostaria de pedir para você entrar em contato conosco através do e-mail. O e-mail do nosso querido Sérgio é vilarsergio1@superig.com.br e o meu é vilarandré2@yahoo.com.br. A sua participação, ela é muito importante. Queridos amigos, estamos encerrando o programa Caminho da Luz, o primeiro bloco, falando sobre essa obra maravilhosa de nosso lar. Eu sei que você não saíste aí não. Logo em seguida estaremos com o segundo bloco, sempre falando de um tema palpitante do Evangelho de Nosso Senhor e do Livro dos Espíritos. Já retornaremos.